Fala galera, aqui é o seu mano Lil Tires, e já que o Batman tá com a garganta toda estourada, como vocês bem sabem, eu tô aqui pra dar essa moral pra ele. Ontem mesmo, o desgraçado sem voz tava defendendo a Martina, falando que o conteúdo que ela faz é de respeito. Então já que esse desgraçado tá todo estourado, eu tô dando aqui essa moral pra ele, em troca de algumas garrafas d'água, já que aqui no Nordeste tem uns 5 anos que não chove nada. O anime desse vídeo aqui é da temporada, então eu conto com o hype de vocês e o like pra gente continuar trazendo a continuação dele aqui pro canal. E bora logo pro vídeo. Nesse anime, tudo é decidido quando você vai na igreja e descobre qual vai ser sua classe. A cerimônia de despertar para crianças da aldeia tá perto de começar, e nessa aldeia pequena, todos têm expectativas incrivelmente altas em relação ao Arel, já que a sua mãe é uma espadachim lendária de ranking S, e o seu pai é o mago do Elden Ring de ranking S, então ele certamente seria alguém útil para a sociedade, já que os filhos herdam as habilidades dos pais. No entanto, quando chega o momento dele receber a sua classe, ao invés de ver visões do seu título profissional, tudo que ele vê é uma cor branca. Não, isso não significa que ele é racista, mas enfim, quando o sacerdote descobre isso, ele fica chocado, já que isso quase nunca acontece. Mas em casos como esse, só pode significar uma coisa: o sacerdote anuncia que o Arel não tem classe, ele é alguém que passou despercebido pela seleção de Deus. As classes são bênçãos concedidas a um indivíduo que permite que você se especialize em um trabalho e adquira habilidades para melhorar a si mesmo. Então isso é algo muito importante, e todo mundo tem, menos o Arel, ele é diferenciado. Depois dessa péssima notícia, os seus pais e suas irmãs passaram a manhã toda bajulando o Arel, porque acham que ele se tornaria um ator de filmes para maiores de idade, assim como o Arel sempre sonhou, e o sonho dele era horrível, mas eles não esperavam que ele ficasse desempregado. Mas eles ainda assim amavam seu filho, e para sustentá-lo durante a maioridade, eles decidem cancelar os seus planos de aposentadoria. Eles dizem ao Arel que ele pode simplesmente viver às custas deles pelo resto da sua vida, se ele quiser. O nosso herói aqui ia ter uma vida mansa, mas ele não quer isso. Ele fala que precisa se tornar famoso para conseguir uma namorada com o corpo do Mewtwo, e esse daqui é o sonho de todo homem, né? Todos parecem achar que ele vai se tornar um morador de rua, já que ele não tem classe, mas ele não deixa a sua falta de classe afetar sua determinação. Obviamente teria sido muito bom conseguir um emprego legal que o tornasse forte imediatamente, mas ele tem treinado com sua mãe há anos, e o fato dela ainda não ter matado ele acidentalmente com sua força divina dada por Deus o deixa de certa forma motivado, mesmo que seja necessário mais esforço do que o normal para alcançar os mesmos resultados que os outros, ele tá disposto a continuar tentando. Ele quer se tornar forte o bastante para conseguir o seu próprio coliseu de garotas monstros, e todos da sua família ficam felizes ao ver que ele ainda não perdeu a sua força de vontade. Então todos começam a elogiá-lo, falando que ele certamente se tornará famoso no futuro. O Arel agradece, mas ele realmente precisa voltar ao treinamento, então ele sai sozinho pro campo de treinamento. Lá ele ouve o som das espadas se chocando, e ele vai verificar e vê duas crianças no meio de um duelo para testar suas habilidades como espadachins. Logo, um dos meninos percebe o Arel e pergunta o que é que ele tá fazendo ali, já que ele é apenas um sem classe odiado pelos deuses. O Arel fala que não tem regras contra ele vir treinar ali, mas as crianças não querem a presença do Arel por ali. Então os garotos falam que serão legais com ele e mostrarão o que alguém com uma classe dada por Deus pode fazer. Os dois começam a lutar na frente do Arel, e ele percebe que a técnica deles é horrível, mas seus golpes têm uma força natural que não foi obtida através do treino. A primeira habilidade que qualquer um da classe espadachim empunha é chamada de esgrima básica. Ela permite que você possa empunhar um pedaço de ferro, mesmo que nunca tenha segurado um na vida, o que é claramente o caso desses dois aqui. Lá ele acha que pode realmente aprender algo se enfrentar os dois, então ele interrompe a luta dele e fala que gostaria de ter um duelo contra um deles. As crianças ficaram ofendidas pelo fato de um sem classe achar que realmente teria alguma chance contra elas, então eles concordam com a luta, mas só pra ter certeza, o primeiro garoto pergunta ao Arel se ele tem proteção divina. A proteção divina é uma bênção básica que cria um escudo ao redor do corpo para absorver danos até certo ponto, e todos nesse mundo já nascem com essa proteção. O Arel informa que tem essa proteção divina, e os meninos ficam aliviados ao ouvir isso, já que não precisam se preocupar em matá-lo acidentalmente durante o duelo. Um dos garotos se aproxima e ataca o Arel, esperando dominá-lo com seu golpe inicial, mas para surpresa de todo mundo, o Arel tá se defendendo muito bem. Não importa o que ele faça, ele não consegue encontrar uma única fraqueza na técnica do Arel que ele
possa explorar. Ele sinaliza pro seu amigo se aproximar para que possam atacar o Arel, mas ele percebe a intenção e salta para fora do caminho a tempo, principalmente porque o segundo garoto estava gritando durante seu ataque furtivo. A classe de espadachim pode ter dado para eles habilidades decentes com a espada, mas não pode fazer nada contra a boa e velha estupidez. Então esses dois não seriam capazes de elaborar um plano de ataque decente, nem que suas vidas dependessem disso. De qualquer forma, ele acha que é uma ótima oportunidade para se desafiar lutando contra dois oponentes ao mesmo tempo. Então ele corre em direção a eles, mas em poucos segundos ele já os nocauteia. E não foi tão difícil quanto ele pensava que seria. Qualquer pessoa sensata teria admitido a derrota ali mesmo, mas os meninos falam que ainda não perderam porque aquele golpe não contou. Nesse momento, a criança ruiva aparece e fala para os dois pararem de reclamar, porque em um campo de batalha real não há segunda chances. O ruivo parece ser bastante conhecido, já que os meninos nem se dão ao trabalho de discutir com ele. Ao se aproximar do Arel, ele diz que sua habilidade com a espada é notável para um vagabundo sem classe como ele, mas a única razão pela qual ele venceu a luta é porque estava enfrentando dois fracotes. Então agora o ruivo quer lutar contra o Arel para provar que é superior. Os meninos informam ao Arel que o ruivo é filho do Capitão Evans, o chefe da guarda da vila, e o Arel conhece o Evans, pois ele costumava aparecer na casa deles de vez em quando para pedir à mãe da Arel que o ajudasse a caçar demônios. Mas para ser honesto, o ruivo não parece em nada com o Evans, então o Arel pensa em chamá-lo de adotado, mas não quer deixá-lo mais irritado do que ele já tá. O ruivo só tá fazendo isso porque acha que o pai dele é um maior, mas todo mundo na vila fala que a mãe do Arel é mais forte, o que é verdade, mas o ruivo não consegue aceitar isso. Ele quer deixar claro que não é preguiçoso como aqueles dois. Ele despertou suas habilidades com a espada há 1 ano e nunca faltou um único dia de treino. Então, apesar de ser bem jovem, ele já atingiu um nível intermediário de habilidade com a espada. Ele acredita que as habilidades dos pais são herdadas pelos filhos, então ele tá lá pra provar de uma vez por todas que o seu pai é o melhor, derrotando o Arel. Mas o Arel o chama de mentiroso, porque nada do que ele disse fazia sentido. Ele obviamente tá bem irritado, porque a mãe do Arel pode derrotar o seu pai, tá tentando descontar nele, mas o Arel tá sempre pronto pra um bom desafio, então ele aceita o duelo. E os dois começam a cruzar as espadas com uma velocidade incrível. Os outros dois meninos assistem a luta do lado de fora e ficam surpresos com o fato do Arel conseguir acompanhar um espadachim de nível intermediário como esse moleque ruivo. Depois de lutar por alguns minutos, o Arel percebe que o ruivo é muito mais forte do que os outros dois, mas sua raiva tá obscurecendo seu julgamento. Então, após um golpe largo, o ruivo fica completamente desprotegido e ele planeja tirar proveito disso. Mas no último segundo, o ruivo usa uma das suas habilidades para contra-atacar. O ruivo fica surpreso ao ver que o Arel tenha conseguido bloquear um dos golpes a uma distância tão curta, mas ele ainda foi atingido no final, então a vitória é do ruivo. O Arel pede uma explicação, então Kufa diz a ele o que acabou de acontecer. Ele usou um golpe chamado Twin Blade, que é uma habilidade de ataque que permite realizar 2 golpes em um único movimento. Ele admite que o Arel é muito melhor do que ele pensava e o respeita por isso, mas não tem como alguém sem classe como ele ser capaz de se defender contra uma habilidade com espada como essa. No entanto, o Arel encara isso como um desafio pessoal e jura que encontrará uma maneira de superá-lo. Alguns dias depois, a irmã do Arel entra em seu quarto para acordá-lo, mas ele realmente não é uma pessoa muito matinal, então ele simplesmente a ignora e volta a dormir. No entanto, a sua irmã Astea ameaça beijá-lo se ele não acordar, e isso é o suficiente para tirar ele da cama. Os dois vão até a cozinha para tomar o café da manhã, e a Astea ainda tenta beijar o Arel, mas sua mãe não parece se importar, já que não é incesto se não houver laços sanguíneos. No entanto, no caso desses dois, eles são meio irmãos, então definitivamente isso aqui é incesto. Depois de todos terminarem a sua refeição, a Mila pergunta ao Arel se ele planeja ir ao seu treino especial novamente. Ele confirma que sim, mas ela não entende porque ele tem se esforçado tanto ultimamente. Ela diz que ele deveria fazer uma pausa de vez em quando, mas o Arel não planeja descansar até se tornar o melhor. Então assim que ele termina o seu café da manhã, ele sai para continuar o seu treinamento. Astea tá começando a ficar muito preocupada com ele, já que ele tem chegado tarde da noite em casa todos os dias desde que foi espancado no campo de treinamento. Mas a Farah tem certeza de que Arel é capaz de cuidar de si mesmo, então não tem motivo para se preocuparem. Ela leva Astea pros fundos e mostra a ela um baú cheio de espadas quebradas. Essas são todas as lâminas que o Arel tem usado para treinar e dá pra perceber isso pelo quanto elas estão gastas. Elas concluem que o Arel tá se esforçando muito para ficar mais forte, então devem deixá-lo trabalhar o quanto quiser. Enquanto isso, na floresta, o Arel tá usando uma árvore para testar o seu novo movimento, já que ele acredita ter finalmente aperfeiçoado. Ele teve que deixar aquele maldito loiro acertar ele várias vezes só para descobrir como o golpe funcionava, mas ele finalmente conseguiu, então agora ele pode usar as Twin Blades à vontade. Durante todo esse tempo, o Goblin observava o Arel dos arbustos, e mesmo tendo acabado de ver do que ele é capaz, ele usa a lógica dos meus companheiros de equipe quando eu tô jogando Marvel Rivals e decide atacar
sozinho. O Arel avista esse Goblin, pra surpresa de ninguém, ele corta o cara no meio, antes mesmo que o seu corpo caia no chão. Nesse momento, o Arel ouve um rugido de um monstro grande em outro lugar da floresta, e parece ser bem grande mesmo. Então ele tá prestes a recuar e pedir reforços, mas quando ele tá prestes a sair, ele ouve a voz de uma criança sendo atacada pelo monstro. Ele não tem tempo pra pedir ajuda, pois pode ser tarde demais pra salvar a criança quando ele voltar. Então, em vez disso, ele avança pra lidar com a situação sozinho. Então ele finalmente chega ao local e encontra o Kufa, o garoto ruivo. Ele tá encurralado contra uma árvore por um Hobgoblin. Ele tá gravemente ferido, então o Arel precisa salvá-lo, mas ele não pode agir precipitadamente, já que o Hobgoblin ainda é uma ameaça bem grande. Ele espera pacientemente enquanto o monstro se aproxima do Kufa. Quando ele está prestes a acabar com ele, o Arel vê uma abertura e o atinge com um golpe de lâmina dupla, matando ele instantaneamente. O Kufa ainda tá gravemente ferido, então o Arel compartilha um pouco da sua água benta padrão com ele, para que ele possa se recuperar. Ele se sente muito melhor e agradece ao Arel por compartilhar sua água benta, mas agora, com tudo isso resolvido, ele quer saber como diabos o Arel conseguiu fazer aquilo, já que esse Twin Slash é um movimento muito complicado, que só pode ser realizado usando uma habilidade. O Arel admite que é definitivamente complexo, mas tudo que ele precisava fazer era descobrir os padrões e o tempo, então ele foi capaz de replicá-lo com bastante facilidade. Na verdade, ele deveria agradecer ao Ruivo, pois foi só porque ele continuou usando repetidamente a habilidade que o Arel foi capaz de descobrir como executar a técnica. O Kufa não consegue acreditar, mas mesmo que o Arel tenha conseguido replicar a técnica sem usar a habilidade, ele ainda tem certeza de que seu ataque baseado em habilidade deve ser mais forte. Então ele pede pro Arel fazer outra luta de treino contra ele ali mesmo. Os dois se enfrentam e, como esperado, o Arel consegue igualar o golpe duplo do Kufa. Mas não só isso, ele vai além, dá um terceiro golpe que pega o Kufa desprevenido e o derruba. Não é à toa que se chama golpe duplo, então pode ser possível fazer 3 ou mais com o mesmo tempo. E como o Arel não tá usando sua habilidade para realizar os golpes, não tem limite de quantos golpes ele pode realizar. O Ruivo fica chocado ao perceber que o Arel é simplesmente melhor do que ele, e o Arel vai embora confiante de que afirmou seu domínio. Alguns dias depois, o Arel tá jantando com sua família e Farah menciona que o filho do Evans decidiu ir para Brestia, a cidade das espadas, para treinar por algum motivo. O Arel percebe que provavelmente ele é a razão pela qual o Ruivo decidiu repentinamente deixar a cidade para treinar, mas a cidade das espadas parece bastante interessante, então ele tá pensando em ir pra lá também. Alguns anos depois, o Arel finalmente decide embarcar em uma carruagem com destino a Brestia. Nessa mesma carruagem, ele conhece um homem e uma mulher que também estão indo pra lá. O homem é um bárbaro e a mulher é uma espadachim de lâminas duplas. Então ele pede pro homem se juntar a ela, mas ele imediatamente recusa, porque ele é Red Pill e odeia trabalhar com mulheres, principalmente quem luta com roupas tão chamativas quanto ela. A mulher fica bem ofendida e fala ao homem que sua classe é focada em velocidade e evasão, então não tem motivos pra ela se preocupar em usar uma armadura pesada. Além disso, esse vestido que ela usa é bem útil, já que a maioria dos seus oponentes fica ocupada demais olhando pros seus seios pra lutar adequadamente. Os dois estão prestes a entrar em uma discussão acalorada sobre isso, mas de repente o motorista os interrompe, falando pra ambos que tem classes avançadas incríveis e que ele ficaria muito grato se eles pudessem usar essas classes agora, pois estão em apuros. Os dois olham pra frente e percebem que o caminho tá bloqueado por uma horda de orcs e não tem como contorná-los. O bárbaro imediatamente começa a surtar, pois seria necessário um grupo inteiro para lidar com uma horda tão grande. Ele sabe muito bem que não tem o que é preciso para enfrentá-los sozinho, então ele empurra a mãe e o filho indefesos dentro da carruagem e sai correndo dali. A espadachim também foge, já que ela não tem intenção de arriscar sua vida pelos outros, então parece que todos os outros na carruagem estão condenados. Ou pelo menos era isso que teria acontecido, se por acaso o nosso herói não estivesse lá. Ele corre para enfrentar a horda e começa a derrubá-los um após o outro. O motorista fica bem impressionado porque o Arel acabou de usar a habilidade Passo Rápido, que é incrivelmente versátil, mas completamente inútil se o usuário for cercado, então ele se pergunta o que o Arel planeja fazer nessa situação. À medida que os orcs se aproximam dele, ele começa a girar enquanto executa golpes rápidos e eficientes. O motorista não consegue acreditar no que tá vendo, já que o Ariel tá claramente usando a habilidade Dança da Espada, mas essa é uma habilidade exclusiva da classe Princesa da Espada, e essa classe só pode ser obtida por mulheres. Pouco depois, o Arel apunhala o Rei Orc na cabeça, pondo fim à batalha, e todos os outros ficam incrivelmente gratos por seu trabalho árduo. Quando ele retorna, o garoto na parte de trás da carroça pergunta ao Arel qual é a sua classe, pois suas habilidades são incríveis, mas todos ficam chocados ao descobrir que ele não tem nenhuma. 5 anos atrás, depois que o Arel aprendeu a usar a habilidade de lâmina dupla, sua mãe teve dificuldade em acreditar no que viu a princípio. Ela estava completamente convencida de que o Arel estava condenado a ser um vagabundo pelo resto da vida por não ter classe, mas ele explica
explica que é capaz de aprender habilidades naturalmente através da prática e do trabalho árduo. Nesse sentido, ele perguntou se ela estaria disposta a lhe mostrar algumas habilidades, para que ele pudesse aprendê-las e depois disso gostaria de ir para Brestia para treinar por um tempo. No entanto, a mãe dele nem prestava atenção no que ele dizia, já que ela estava muito feliz pelo fato do seu filho não ser um perdedor. Então ela saiu correndo para dentro para contar aos outros e de volta ao presente, a carruagem acaba de chegar aos portões de Brestia. Então o motorista acorda Arel e diz para eles que eles chegaram ao seu destino. Há muitos espadachins ali, bem como outras classes avançadas, então Arel provavelmente poderia aprender muito nesse lugar. Mas antes de partir, ele pergunta ao motorista se ele também tem uma classe avançada. O motorista tenta evitar a pergunta, falando que apenas dirige a carruagem, mas um motorista comum não teria sido capaz de identificar com tanta precisão as habilidades com espada de Arel tão facilmente. Então claramente ele tem algo especial. O motorista acaba admitindo que possui na verdade a classe de cavaleiro sagrado, mas algumas vezes ele trabalha como motorista para dar um tempo em todas as lutas que seu trabalho exige. Então parando para pensar, talvez eles não tivessem tão ferrado assim contra aquele grupo de orcs, já que era só esse cavaleiro sagrado usar suas habilidades e matar todo mundo. Mas enfim, ele percebe que essa é a primeira vez que o Arel tá em uma cidade grande, então aconselha a se juntar a uma das guildas assim que puder. A maioria dos espadachins ali vive dos ganhos de batalha do torneio, e você não pode participar do torneio sem uma guilda. No entanto, ele avisa o Arel para ter cuidado com a guilda que vai escolher, pois pode haver algumas pessoas desagradáveis por aí. Depois que o motorista vai embora, o Arel vai para a cidade em busca da guilda para se juntar. Várias parecem estar recrutando, mas ele quer ter certeza que vai escolher a melhor. De repente, uma garota loira se aproxima sorrateiramente por trás do Arel e tenta esbarrar nele para ter uma desculpa para puxar conversa. Mas o Arel é bom demais para isso, então ela acaba caindo de cara no chão. Ela não consegue acreditar que ele conseguiu evitá-la sem nem mesmo olhar, mas isso só significa que ele deve ser realmente alguém talentoso. Então ela se levanta e fala que tem uma oferta para ele. Basicamente, ela pede pro Arel se juntar à sua guilda e pega um contrato de inscrição para ele assinar, mas ele imediatamente diz que não tá interessado. Claro, ele quer se juntar a uma guilda, mas ela tá usando várias táticas desesperadas como essa, então a guilda dela deve ser péssima. E tem um amigo meu chamado João que nem escutaria o que ela tinha a dizer, só aceitaria pelo fato dela ser loira e dane-se. Mas diferente do meu amigo, o Arel é completamente lúcido e ele tava certo sobre a guilda da garota, mas ainda assim ela quer que ele se junte a ela, então ela se oferece pra sair com ele se ele concordar e se juntar. Mas o Ariel diz a ela que ela é tão sem graça quanto sua irmã, então ele não tem nenhum interesse em sair com ela. Ele então se prepara pra sair, mas antes disso pergunta se ela poderia indicar uma guilda que seja realmente boa. A garota não acredita que Ariel esteja realmente pedindo informações depois de chamá-la de lixo, mas ela é uma pessoa legal, então ela fala que a melhor guilda por ali é a guilda da Lâmina Negra e que o prédio dele está logo ali adiante. O Ariel segue as instruções dela e finalmente encontra o escritório da guilda da Lâmina Negra, mas há uma longa fila de pessoas que querem se inscrever, então ele vai ter que esperar um pouco. Quando chega a sua vez, o funcionário fala que ele precisará se inscrever para um teste de aptidão e para isso é necessário ter uma classe avançada. No entanto, quando o Arel fala que não tem classe, o funcionário praticamente explode em gargalhadas e manda ele sair da fila, porque ele nunca vai ser autorizado a fazer o teste como um perdedor sem classe. O Arel pergunta se eles podem abrir uma exceção só dessa vez, já que ele tem certeza que ia ser aprovado no teste se o deixassem fazer, mas o funcionário diz que regras são regras, então o Arel é forçado a sair. Ele tenta se inscrever em todas as guildas da cidade, mas infelizmente sua habilidade avançada de mentir para os recrutadores não funciona ali, já que eles verificam seu cartão e descobrem que ele não tem classe, todos o rejeitam. Tá claro que nenhuma guilda vai aceitar o Arel assim, mas então ele se lembra que sua mãe escreveu uma carta de recomendação para ele antes de partir. Ela disse que se ele levasse a antiga guilda dela, eles certamente o deixariam entrar, então o Arel decide começar a procurar o lugar. Nesse momento, a garota loira de antes se aproxima dele novamente, o nome dela é Lilia, e ela pergunta se ele tá disposto a entrar pra guilda dela agora, mas o Arel não tem interesse nenhum em trabalhar com ela. Ela implora para que ele reconsidere, já que sua guilda está prestes a ser dissolvida por não ter membros suficientes, mas o Arel diz que isso não é problema dele. A Lilia tá realmente ficando desesperada, então se ajoelha no chão e começa a implorar para que o Arel se junte a ela. Ela até se oferece a lamber a sujeira das suas botas se ele concordar, mas quando ela olha pra cima, o Arel já se foi. A multidão tá toda rindo da cena lamentável e tá dando dó da garota. O Arel já tá caminhando há bastante tempo, então já deve estar perto da antiga guilda da sua mãe, mas ele não tem certeza em qual prédio é. Nesse momento, a Lilia aparece novamente. Ela é insistente e ela pede pro Arel para que pelo menos visite a guilda dela, já que fica bem perto. Na verdade, ela pode até vê-la dali, então aponta pro prédio e o Arel fica surpreso porque ele realmente parece muito bonito. Ele pergunta por que ela tá tão desesperada para conseguir novos membros se a guilda é tão bem estabelecida. Ela explica que a guilda dela costumava ser muito famosa, mas muitas coisas aconteceram e agora é apenas uma sombra do que já foi. Na verdade, eles
são praticamente os mais fracos de todas as guildas no momento, mas ela garante a Arel que a guilda Dragonfang vai retornar ao topo. O Arel fica chocado ao descobrir que a guilda da Lilia se chama Dragonfang, pois essa é na verdade o nome da antiga guilda da sua mãe, então isso é uma grande coincidência. Ele não se opõe mais a ouvir a proposta da Lilia, então segue pra dentro. Ela o leva até a sala de espera para que possam discutir as coisas. No entanto, o pai dela tá por lá e o lugar tá uma bagunça completa no momento. Ele percebe que a Lilia trouxe outro novato para se inscrever, mas diz a Arel que ele não deve perder tempo ali, pois a guilda tá completamente acabada. Ele então sai antes que a Lilia tenha alguma chance de dizer qualquer coisa, e ela explica pro Arel que seu pai costumava ser um dos melhores espadachins de Brestia, mas não é mais o mesmo desde o dia em que perdeu seu braço. Ela tem certeza de que ver o líder da guilda em um estado tão lamentável deve ter feito o Arel perder a fé na Dragonfang, mas para sua surpresa, o Arel diz que ainda gostaria de se juntar a eles. Ela pergunta se ele tem certeza de que realmente quer se juntar, mas não é como se qualquer outra guilda fosse aceitá-lo, portanto essa é sua única opção. Isso é o suficiente para Lilia, então ela pega o contrato de inscrição e entrega a Arel para que ele assine. Depois disso, Arel se torna oficialmente membro da Dragonfang, mas a Lilia percebe que ele nunca perguntou qual era a classe dele, então ela olha o formulário e para surpresa dela, ele escreveu sem classe. A princípio, ela acha que o Arel deve estar brincando, então pede para que ele leve isso um pouco mais a sério, mas ele diz que tá falando sério e até mostra sua identidade como prova. A Lilia fica em silêncio depois de perceber que o Arel realmente não tem classe, então ameaça espancá-lo, a menos que ele reincida o contrato imediatamente. O Arel calmamente pergunta por quê, mas é senso comum que nenhuma guilda iria querer aceitar alguém sem classe entre seus membros. Ela estava tão feliz por finalmente ter encontrado um novo membro pra guilda, mas se o Arel realmente não tem classe, ele seria inútil no torneio. Então o que é que ela vai fazer? E nesse momento, outro integrante da guilda chamada Laina entra por acaso e Lilia vai chorar pra ela sobre como o novo integrante acabou de entrar, não tem classe. Mas assim que ela ouve a palavra sem classe, ela sabe exatamente de quem Lilia deve estar falando. Ela pergunta ao Arel o que é que ele tá fazendo ali, mas Arel diz que não precisa se explicar pra uma estranha. A Laina não consegue acreditar que o Arel não se lembra dela depois de todo o tempo que passaram treinando juntos na vila, mas ele insiste que nunca viu antes, porque se lembraria de ter treinado com alguém tão bonito quanto ela. A Laina fica nervosa quando o Arel chama ela de bonita, mas agora que pensa nisso, ele se lembra de ter treinado com alguém que tinha o mesmo cabelo ruivo que a Laina. Esse era o filho do Capitão Evans, mas a Laina diz a Arel que Evans só teve uma filha, e essa filha é ela. Então ele agora percebe que ela era a pessoa com quem ele treinou naquela época. E o plot twist tá aqui, né? Todo mundo achava que era um garoto, mas na verdade era uma garota. Ele pede desculpas por não tê-la reconhecido, mas em sua defesa, ela tá bem diferente agora. Ao dizer isso, ele faz contato visual direto com os olhos dela, e ela treina aqui há 5 anos, pra garantir que nunca mais vai perder pra Arel. E como ele tá ali, ela o desafia pra uma partida amigável, pra mostrar o quanto cresceu. O Arel tá sempre pronto pra uma luta, então os dois vão pro centro de treinamento. Quando a partida começa, a Ruiva lança um golpe com 2 lâminas contra ele. O Arel tenta contra-atacar com um golpe duplo, mas os golpes colidem e o ataque da Laina ainda consegue acertá-lo. Ele não entende o que acabou de acontecer, então a Laina explica que embora possa copiar sua habilidade, ela ficou muito mais forte graças ao seu treinamento. Então os seus golpes são pelo menos umas 5 vezes mais poderosos que os dele. O Arel fica impressionado com o quanto a Laina evoluiu, mas se a força é sua principal vantagem, ele só precisa evitar ser atingido. A Laina avança para atacá-lo novamente, mas quando ela ataca, o Arel se esquiva tão rápido que deixa uma imagem residual. O moleque tá achando que é o Flash. Ela reconhece isso como a habilidade Espada Sombra Suprema e não consegue acreditar que o Arel realmente conseguiu aprender algo assim sozinho, mas ele basicamente aprendeu a se mover muito rápido, tipo Flash mesmo. Agora não tem como a Laina tocar o Arel e logo depois ele a nocauteia ao contra-atacar um de seus golpes e redirecionar a força de volta pra ela. O Arel é claramente o vencedor do duelo e a Ruiva tenta agir como se isso não a incomodasse, mas ela começa a chorar assim que sai da sala, já que ela não consegue acreditar que o Arel ainda é mais forte do que ela, mesmo depois de ter passado 5 anos treinando incessavelmente. O Arel e a Lilia decidem dar um tempo pra Laina se acalmar, então eles voltam pra sala de reuniões e uma vez lá, o Arel pede pra Lilia um pouco mais de detalhes sobre a situação da guilda. Resumindo, ele explica que a guilda tá com muitas dívidas e que eles precisam vencer o próximo torneio pra conseguir dinheiro suficiente pra pagá-las, mas pelo menos 3 membros são necessários pra participar e é por isso que ela estava tão desesperada pra conseguir alguém pra se juntar a eles. Dadas as circunstâncias, o Arel se pergunta por que a Laina escolheu ficar por tanto tempo. Então a Lilia explica que quando a Ruiva chegou à cidade pela primeira vez, todas as grandes guildas a rejeitaram porque não queriam treinar uma criança, mas o pai da Lilia a acolheu apesar da idade, e desde então ela tem sido membro leal da Dragonfang. De qualquer forma, em relação à situação atual da guilda,
guilda, o Arel não acha que eles precisam se preocupar muito, já que tudo vai ser resolvido desde que vençam o torneio. É verdade que eles vão ter que lutar contra equipes de 5 com uma equipe de apenas 3, mas ele gosta de ter um bom desafio. Na manhã seguinte, o Arel acorda e se encontra com a Laina e com a Lilia para discutir os próximos passos da guilda. Agora que todos estão ali, a Lilia anuncia como o Dragon Fang finalmente conseguiu adquirir 3 membros, então eles têm pessoas suficientes para participar da batalha de equipe. Então, nesse fim de semana, eles vão entrar na competição da guilda. Ela continua explicando que o torneio é organizado em rodadas de eliminação, 1 contra 1, e cada equipe é limitada a um número máximo de 5 membros. A Laina tá um pouco preocupada, já que eles entrarão apenas com 3 membros, mas a Lilia garante que não deve ser muito difícil, já que ela e a Laina são ambas classificadas como Ranking B. Desde que não enfrente alguém classificado como Ranking A, tudo deve correr bem. Essa é a primeira vez que o Arel ouve falar do sistema de classificação, então a Lilia lhe dá uma breve explicação e fala que o total são 4 classes que definem a força de um espadachim individualmente. Dos 500 espadachins em Brestia, apenas 20 são classificados como Ranking A, enquanto a Laina e a Lilia estão no Ranking B. O Arel ainda não conseguiu ser classificado, mas como conseguiu derrotar a Laina, a Lilia presume que ele deve estar pelo menos no Ranking B também. Mas ele é o herói da nossa história, então você sabe muito bem que daqui a pouco ele vai ser classificado como Ranking S, SS+, né? Enfim, desde que eles não tenham azar nas colocações das partidas, eles têm uma chance razoável de vencer. Por falar nisso, as chaves da competição já devem ter sido afixadas nos quadros de aviso, então a Lilia fala que vai dar uma olhada nelas agora mesmo, lá no Coliseu. Enquanto isso, a Ruiva vai treinar até a Lilia voltar, mas antes que ela possa sair, o Arel chama ela de volta, porque tem um favor a pedir. Primeiro, como ela é uma espadachim poderosa, ele pergunta se ela tem outras habilidades além da força bruta. Ela responde que tem uma habilidade chamada Coragem, que basicamente faz com que sua proteção divina dure mais que o normal. O Arel pensa seriamente sobre isso e chega à conclusão de que essa habilidade seria um recurso incrível para ele em batalha. Então ele se aproxima da Laina e pede para que ela o golpeie repetidamente. A Laina começa a corar e pergunta se eles podem tentar fazer algo mais normal, pois acha que o Arel tá pedindo algo realmente excêntrico. Mas ele diz que ela tá interpretando ele mal e a razão pela qual ele quer que ela golpeie ele é porque presume que sua habilidade Coragem é apenas uma técnica que aumenta sua resistência. Portanto, a melhor maneira de reproduzir essa habilidade seria aprendendo a receber golpes sem usar proteção divina. A Laina fica chocada ao ouvir esse plano e chama ele de louco, pois sabe que todas as habilidades são bênçãos da deusa que dependem da classe de cada um. Mas o Arel a lembra de que ela ouviu recriar as habilidades de Lâmina Dupla e Espada Sombria, então não há motivo para que ele não possa replicar a habilidade de Coragem também. Para provar isso, ele pede para que a Laina lhe entregue sua espada por um segundo. Ela concorda e entrega para ele, mas não entende o que pretende fazer com a arma feita sob medida para ser 5 vezes mais pesada que uma espada normal. Não deveria haver como ele manuseá-la sem habilidade de força bruta. No entanto, o Arel prova que ela está errada ao desembanhar a espada e brandir a lâmina sem esforço algum. Ela pergunta como é que ele tá fazendo aquilo e o Arel explica que embora a habilidade de força bruta torne alguém mais forte que o normal, o treinamento dedicado também pode alcançar o mesmo resultado, e ele vem se exercitando há anos sem pausa. A Ruiva admite que estava errada e concorda em ajudar o Arel com o treinamento, mas avisa que se ele quiser que ela golpeie, ela não vai se conter. Ela não quer ouvir nenhuma reclamação depois. Alguns minutos depois, a Lilia chega correndo em casa com uma notícia terrível. Ela acabou de verificar a tabela de classificação em Brestia, e de todas as equipes que eles poderiam ter enfrentado, os organizadores os colocaram logo contra a guilda da Lâmina Negra, e esses caras têm pelo menos uns 8 jogadores de Ranking A. Mesmo assim, a Lilia continua confiante de que ela e os outros vão ser capazes de sair vitoriosos. Mas agora que ela terminou seu discurso motivacional, ela percebe que a Laina tá espancando o Arel há algum tempo. A Laina se defende, falando que foi ele quem pediu pra fazer isso. Apesar dos ferimentos graves, o Arel não parece nem um pouco incomodado. Ele simplesmente se levanta e pergunta o que é que tem pro almoço. E o dia da competição da guilda finalmente chega, e assim que o grupo chega pra partida, eles ouvem 2 caras por perto comentando sobre a má sorte da Dragon Fang, já que de todas as equipes eles caíram justamente contra a Lâmina Negra. Eles lembram que a Dragon Fang costumava ser uma das melhores guildas, mas agora eles não estão dispostos a arriscar o seu dinheiro em azarões, então eles apostam tudo na Lâmina Negra. A Lilia fica ofendida por aqueles caras acharem que a Dragon Fang não vai fazer nada além de perder, então ela começa a se dirigir a eles para dar uma lição, mas a Ruiva a segura, falando que não vale a pena se meter em encrenca por causa disso. O Arel não se importa se as pessoas acreditam ou não que eles vão ganhar, mas fica surpreso ao descobrir que é permitido apostar nas lutas. A Laina explica que todas as partidas do Coliseu podem ser apostadas, e da forma como as coisas estão, as chances da equipe deles são de 20-1. A Lilia fica brava porque isso significa que ninguém espera que eles vençam, mas ela vê uma oportunidade nisso, afinal se vencerem o lucro vai ser enorme. Se perderem, a guilda vai estar falindo
falida de qualquer maneira, então ela decide fazer outro empréstimo, usando o prédio da guilda como garantia, para poder apostar tudo na própria luta. O Arel finalmente entende como a Dragon Fang conseguiu se endividar tanto, e nesse momento a Lilia ouve um homem rindo atrás dela, então se vira para ver quem é. E pro seu aborrecimento, ela encontra o George, que é o mestre da guilda da Black Blade, ou Lâmina Negra. Ele tá parado ali com um sorriso debochado no rosto, e ela pergunta o que é que ele quer. O George responde que tá ali apenas para desejar boa sorte, pois odeia ver como sua antiga guilda rival tá passando por momentos tão difíceis. Ele até ouviu dizer que eles estavam desesperados o suficiente para aceitar um perdedor sem classe como membro. A Lilia diz que isso não é da conta dele, mas o George responde que se deu trabalho para garantir que as guildas se enfrentassem no torneio. Então, claro, ele gostaria de saber quem está na lista da Dragon Fang. A Lilia não consegue acreditar que o George manipulou as partidas só para poder lutar contra a Dragon Fang, mas ele diz que na verdade está fazendo um favor a eles, já que enfrentar uma guilda tão popular como a Lâmina Negra atraiu muita atenção pro torneio. Isso significa que se eles vencerem, vão ter a chance de ganhar um dinheiro muito grande, mas isso só se eles conseguirem uma vitória milagrosa contra os jogadores de ranking A da Black Blade. Pouco tempo depois é hora do evento principal do dia, então Arel e os outros entram na arena. Eles dão uma olhada na lista dos combatentes da Lâmina Negra e o Arel fica surpreso ao ver que o próprio mestre da guilda não está participando, já que ele parecia pessoalmente interessado em esmagá-los nessa partida. Ele se pergunta se o George estaria pegando leve com eles, mas a Lilia e a Laina apontam que a escalação da Lâmina Negra está cheia de seus jogadores de ranking A mais fortes. Vai ser uma batalha incrivelmente difícil e ao ouvir isso, o Arel fica animado, já que significa que ele vai ter a chance de ver muitas habilidades novas. Mas a loira lembra que o destino da Dragon Fang está em jogo, então é melhor que ele leve isso a sério. Assim que a partida oficialmente começa, a locutora apresenta o primeiro combatente da Lâmina Negra, o esgrimista chamado Dio. Quando ela começa a apresentar o lutador da Dragon Fang, faz uma pausa por um segundo, pois de acordo com a lista, ela deveria apresentar alguém chamado Arel, que não tem classe, mas isso só pode estar errado. A multidão começa a murmurar entre si, chocada com o fato de um perdedor sem classe ter decidido participar do torneio. O Dio se sente pessoalmente insultado por ter que lutar contra alguém assim, e assim que a luta começa, o Dio usa o Blink Dash para diminuir a distância e apunhalar o Arel no peito, mas para sua surpresa, o golpe atravessa uma imagem residual do Flash, resultado da habilidade de espada sombria do Arel. Ele não entende como o Arel é capaz de utilizar tal técnica sem ter classe, mas ele se adapta rapidamente e começa a traçar uma estratégia para lidar com as imagens residuais. No entanto, ele comete um erro fatal, presumindo que o Arel estivesse limitado a apenas 3 clones. Depois de eliminar os 3, o Dio abaixa a guarda e é exatamente nesse momento que o verdadeiro Arel surge e desfere o golpe final. O Dio cai no chão inconsciente, a multidão enlouquece com a reviravolta inesperada. Tanto a Lilia quanto a Laina acreditavam que o Arel poderia vencer, mas nenhuma das duas imaginava que ele faria isso com tanta facilidade. Enquanto todos comemoram, o Arel, por outro lado, tá mais frustrado do que animado. Ele não conseguiu entender completamente como funcionava a habilidade de estocada do Dio, então pretende estudá-la mais tarde. A próxima luta do Arel é contra um espadachim duplo, e quando o garoto ataca, o Arel bloqueia facilmente o golpe inicial e contra-ataca com um golpe duplo que o derruba em um instante, garantindo mais uma vitória. O terceiro oponente é um bárbaro, e o Arel só havia enfrentado espadachins até agora, então o inimigo tenta surpreendê-lo com um chute, mas ele não foi rápido o suficiente, e o Arel se move para trás dele e corta o pescoço, encerrando a luta de forma limpa e precisa. A Laina mal consegue acreditar que o Arel realmente eliminou 3 lutadores de ranking A sozinho, enquanto a Lilia tá eufórica. Se tudo continuar assim, o Arel pode vencer todas as 5 lutas por conta própria. A Ruiva comenta que parece que a Lilia nem queria lutar no torneio, e ela admite que é verdade. Ela sabe que se estivesse na posição do Arel, teria sido derrotada em menos de 1 minuto. Não teria como lidar com um duelo contra um adversário de ranking A, e é por isso que tá colocando toda a sua energia pra torcer por ele, como se sua vida dependesse disso, porque na real realmente depende, né? Na próxima partida, o Arel enfrenta um portador de escudo e tem dificuldades em romper suas defesas, mas ainda assim o está superando. O portador do escudo, irritado, acusa o Arel de mentir sobre não ter classe, afinal não há como alguém sem classe derrotar 3 guerreiros de ranking A tão facilmente. O Arel responde calmamente que suas vitórias são resultados do seu próprio esforço e dedicação. O oponente ri, falando que esforço nunca supera o poder de uma classe, e vai ter aquele embate clássico entre Rock Lee e Garaki, né? Talento versus esforço. O Arel rebate com um sorriso, falando que se isso fosse verdade, ele não estaria levando uma surra de um adolescente sem classe. O portador do escudo ataca o Arel e tenta usar sua habilidade de Shield Bash para poder derrubá-lo, mas ele percebe a intenção e contra-ataca com um chute, arrancando o escudo da mão do adversário. O portador do escudo fica claramente assustado, falando que reconhece aquele chute. O Arel responde que provavelmente é porque copiou do bárbaro com quem lutou na rodada anterior, embora ainda não tenha pegado o jeito completamente. Enquanto ele fala, ele ajusta sua postura e tenta
outro chute, acertando o portador do escudo na lateral. O homem não entende como aquilo é possível, já que não há como alguém aprender uma habilidade dessas apenas observando. O Arel admite que existem algumas habilidades realmente complexas que exigem muita prática para ser dominada, mas ele explica que algumas das mais básicas podem ser aprendidas simplesmente vendo alguém executá-las. Para demonstrar, ele caminha até o seu escudo no chão e o pega, e com um único movimento nocauteia o portador com o seu próprio golpe de escudo. Essa agora é sua quarta vitória, e está claro que o Arel é incrivelmente forte, mas a multidão começa a duvidar que ele realmente seja sem classe. Muitos acham que ele tá fingindo, então começam a gritar pedindo sua desclassificação. Devido à indignação de geral, os organizadores decidem entrar em contato com a associação da guilda para obter uma cópia da avaliação de classe original do Arel. A locutora pergunta ao Arel se ele concorda que suas informações pessoais sejam compartilhadas com o público. Ele responde que sim, se isso for ajudar a acalmar a todos. Ela então exibe o seu cartão de avaliação para que todos vejam, e o documento deixa claro, ele realmente não possui classe. A plateia fica em silêncio por um momento, até finalmente aceitar que ele não estava mentindo. A Lilia, no meio do choque, comenta que se soubesse que o Arel era tão forte, ela tinha penhorado tudo que ela podia, inclusive mais tesouros do pai dela, só pra apostar nele. A Laina suspira, preocupada com o vício em aposta da Lilia. Ela adora um tigrinho, mas ela admite que a força do Arel é maior do que qualquer coisa que ela poderia imaginar. O último combatente da Lâmina Negra é chamado ao palco. O Arel percebe imediatamente que esse homem é diferente, há algo na forma como ele segura a espada que o faz parecer perigosamente superior aos anteriores. O seu nome é Masamune, e ele observa o Arel atentamente e sorri, impressionado com o fato do jovem ter instintivamente mantido a distância. Masamune planejava atraí-lo para o seu alcance de seu golpe final, para acabar com ele em um único instante, mas quando o Arel ouve o termo golpe final, decide que vale o risco. Ele avança em direção ao Masamune, reduzindo a distância passo a passo. No momento em que ele chega perto bastante, Masamune desembainha sua espada e executa um ataque veloz, tão rápido que o público mal consegue acompanhar. Por um segundo, todos pensam que a lâmina atravessou o pescoço do Arel, mas o corpo dele se desfaz em uma imagem residual, e antes que o Masamune perceba o que aconteceu, o Arel já tá atrás dele. Ele explica calmamente que, embora o Masamune seja incrivelmente rápido, ele foi treinado por alguém ainda mais rápido, sua própria mãe. Sua velocidade de reação tá em outro nível, então o Arel decide acabar com a luta. Ele ergue sua espada e usa a habilidade definitiva que aprendeu com Pharah, sua mãe, chamada Tempestade Perfurante, uma sequência de estocadas rápidas que parecem formar um redemoinho de lâminas, atingindo o Masamune de uma vez só. Quando o ataque termina, Masamune cai inconsciente e o Arel é declarado vencedor. A Layla e a Lilia estão em choque, elas venceram o torneio sem precisar nem entrar em combate. Quando o Arel desce do palco, a Lilia corre pulando até ele, dando um abraço bem enorme, mas ele imediatamente se afasta. É um reflexo de quem já sofreu abraços surpresas da própria irmã desde criança. Ele então se vira e vê a Laina com os braços abertos, pronta para abraçá-lo também, mas ela percebe o que tá fazendo e fica corada, e se vira rapidamente pedindo desculpas por ter se empolgado. O Arel ri, falando que na verdade não se importaria com o abraço, mas ele gostaria que ela tivesse primeiro tirado a armadura, já que assim ele poderia aproveitar a maciez. Enquanto isso, nas arquibancadas, o George observa o Arel e os outros comemorando a vitória, e com os olhos cheios de rancor, ele jura que vai fazer o Arel pagar o preço por essa derrota humilhante. Naquela noite, todos voltariam pra guilda para comemorar a vitória do Arel, e Lilia ainda tentando convencê-lo a se casar com ela para que pudesse aproveitar o talento dele pelo resto da vida, mas ele fala que se fosse casar com alguém seria a própria Laina. A Laina se levanta rapidamente do seu assento, falando pro Arel parar de zombar dela, porque não há como ele estar falando sério. O Arel pergunta por que ela acha que ele está mentindo, então ela explica que a maioria dos homens costuma confundi-la com um cara que só se importa em empunhar a espada, e o Arel admite que cometeu o mesmo erro quando a conheceu. Ela tem certeza de que o Arel não gostaria de se casar com alguém sem charme feminino como ela, mas o Arel tá olhando para duas coisas muito charmosas e atraentes nesse momento. De qualquer forma, Laina diz que está focada em se tornar a melhor espadachim do mundo, então não tem tempo para se dedicar ao romance. A Lilia fica aliviada ao ouvir isso, pois significa que ela não terá competição pela atenção do Arel. Ela começa a fazer carinho na perna do Arel e se oferece para fazer uma massagem especial como um agradecimento por todo esse trabalho árduo que ele fez hoje, mas o Arel recusa e pede pra Laina fazer isso pra ele. No entanto, ao invés de fazer uma massagem normal, ele diz que quer que ela comece a bater nele com a espada, como da última vez. A Ruiva pergunta se ele tem certeza disso, já que ela tá começando a se sentir mal por bater tanto nele, mas ele diz que essa é a única maneira de aprender a habilidade de coragem, e eu acho que ele tá metendo louco, ele só tá gostando de apanhar de mulher bonita mesmo. A Laina é a pessoa mais habilidosa e confiante que ele conhece, então ela é a única a quem ele poderia pedir pra fazer isso. E essa aí é a desculpa perfeita, né? Mas enfim, nesse momento o pai da Lilia aparece, ele desce a escada pra ver toda essa agitação. A princípio, ele pensa que a Ruiva tá descontando toda sua frustração no Arel por eles perderem o torneio
meio da tarde, mas para sua surpresa, a Lilia lhe diz que eles realmente venceram a partida contra a Lâmina Negra e que ela ganhou dinheiro suficiente para cobrir a dívida e manter a guilda operacional. O seu pai nem consegue acreditar e pergunta se a Lâmina Negra cometeu um erro e enviou um bando de novatos para lutarem contra eles, mas ela informa que eles realmente enviaram seus melhores lutadores e Arel conseguiu derrotar todos sozinho. O pai da Lilia fica chocada, pois não achava que o Arel fosse tão forte, mas ele se recusa a mostrar qualquer sinal de otimismo e fala que é apenas questão de tempo até ele abandoná-los por uma guilda melhor. A Lilia diz que isso não vai acontecer porque ela vai se casar com Arel, mas o Arel intervém falando que nunca concordou com nenhum pedido de casamento. O pai da Lilia continua falando sobre como é inútil tentar salvar a guilda, mas o Arel tá ficando cansado de toda essa negatividade. Então ele diz pro pai da Lilia calar a boca, porque pelo menos a Lilia tá tentando fazer algo com sua vida, ao contrário do seu pai, que é uma desculpa lamentável. Ele tá sempre ocupado, reclamando do fato dele só ter um braço. O Ariel fala que ele só precisa de uma mão pra segurar uma espada, e essa última afirmação irrita o pai da Lilia. Então ele agarra o Ariel pelo colarinho e fala que ele não sabe do que tá falando, já que todas as habilidades de um espadachim duplo que ele tinha são praticamente inúteis com uma lâmina. Mas como alguém que teve que aprender a lutar sem nenhuma habilidade, o Ariel diz pra ele simplesmente melhorar. O pai da Lilia não tem nenhuma resposta pra isso, então ele solta o Ariel e sai furioso da sala de treinamento. A Lilia pede desculpas pelo comportamento do pai e agradece ao Ariel por ter enfrentado ele, pois ela acha que suas palavras podem ter surtido algum efeito. A Ruiva espera que isso o incentive a começar a treinar novamente, já que ela sabe que ele é uma pessoa incrível no fundo. O Ariel adoraria ver ele treinando, já que há muitas habilidades que ele gostaria de aprender com o espadachim duplo. Como o Ariel parece alguém realmente interessado em aprender novas habilidades, a Lilia sugere fazer uma viagem até a masmorra abaixo da cidade. Ela diz que é um lugar cheio de armadilhas, repleto de monstros, então Ariel fica animado para conferir. A Laina também quer ir, já que ela precisa adquirir alguma experiência real em batalha para se preparar para o torneio do Deus da Espada. O Ariel pergunta a ela o que é esse torneio, então ela explica que é semelhante ao torneio que acabaram de lutar, mas esse determina os espadachins mais fortes de toda a cidade, então é algo bem importante. A Lilia presume que o Ariel vai querer participar, então pega um formulário e fala para ele assinar, mas o Ariel dá uma olhada e rasga os papéis, porque a Lilia estava tentando enganá-lo para que ele assinasse uma certidão de casamento. A Lilia tenta fingir que foi uma brincadeira inofensiva, mas o Ariel não deixa isso passar. Então ele a coloca em uma chave de braços e se recusa a soltá-la até que ela pedisse desculpas. Enquanto isso, uma mulher vestida com uma túnica escura os espia através de uma bola de cristal, seguindo as ordens do George, que guarda rancor. Ele logo se aproxima para perguntar se ela descobriu para onde eles estão indo. Então ela informa que aparentemente eles vão para masmorra em breve e o George acha isso perfeito, já que ninguém suspeitaria dele se um acidente infeliz ocorresse enquanto as crianças estivessem lá. Na manhã seguinte, a Lilia sorrateiramente entra no quarto do Ariel vestindo uma camisola. Ela tá na tentativa de seduzi-lo, mas como o Ariel é Red Pill, ele não quer nem saber. O Ariel já lidou com isso tantas vezes com a sua irmã que ele consegue perceber quando alguém tá invadindo seu espaço pessoal. Então ele acorda e agarra a Lilia pela cabeça com toda a sua força. A Lilia começa a implorar com misericórdia e Ariel solta. Mas ele não quer correr riscos, então ele pega o lençol e amarra na cama. Então ele vai até o quarto da Laina para pedir ajuda o que fazer sobre a Lilia. Ele bate na porta e ouve a Laina dizer para entrar, mas quando ele entra, ele a encontra dormindo profundamente na cama. Acontece que ela fala muito durante o sono e está imaginando a voz do Ariel como a de seu pai, e ela parece muito fofa agora. Então ele acaba entrando na brincadeira e dá um tapinha na cabeça dela. Mais tarde, naquele dia, o grupo se dirige à masmorra e Ariel fica surpreso com a aparência do lugar, já que ele esperava uma entrada parecida com uma caverna. Ele também fica chocado com a quantidade de pessoas por ali, mas a Laina explica que é porque o torneio do Deus da Espada está se aproximando, e todos querem praticar o máximo possível antes do grande dia do torneio. Quando eles chegam lá dentro, a Lilia mostra pro Ariel o círculo de teletransporte e explica que ele permite que as pessoas se teletransportem instantaneamente para qualquer andar em que já estiveram antes. No entanto, como o Ariel nunca esteve numa masmorra, ele terá que descer a partir do andar 1, mas a Lilia diz que ele não precisa se preocupar, já que ela vai mostrar o caminho mais rápido para chegar aos andares inferiores. Enquanto ela faz isso, a Ruiva pode ir fazer o que quiser em outro lugar. A Laina diz que também quer ir, mas a Lilia fala que não tem necessidade de Ariel ter 2 guias, então seria um uso ineficiente do tempo dela. Ela então começa a levar o Ariel até a entrada, mas menciona como está animada para se divertir com ele quando estiverem sozinho. Então ele para na hora e fala pra Laina ir com ele também. E mais tarde o grupo enfrenta o seu primeiro desafio real, que são armaduras vivas. O Ariel ataca primeiro e cruza as espadas com uma das armaduras, ficando impressionado com a rapidez dela para uma armadura, mas ele é ainda mais rápido, então consegue cortar sua cabeça facilmente. No entanto, para surpresa do Ariel, a armadura continua se movendo mesmo depois
de ter sido decapitada. A Laina explica que a armadura está vazia e usa a magia da masmorra para se mover, então ela não tem nenhum ponto fraco real. Então nesse caso, Arel conclui que a melhor maneira de detê-la seria cortar as pernas da armadura, então ele corre e as corta. A Laina termina de cuidar de sua armadura logo depois, então a sala tá limpa por enquanto, mas a armadura vai começar a se regenerar mais cedo ou mais tarde. A Lily então se aproxima, comentando sobre como a luta foi difícil, mas o Arel ressalta que ela literalmente não fez nada para ajudar. A Lily se defende, falando que a culpa não é dela, já que os dois destruíram todas as armaduras antes que ela tivesse a chance de fazer qualquer coisa. Mas pensando bem, o Arel literalmente nunca viu a Lily lutar, então ele nem sabe qual que é a classe dela. A Lily saca sua espada e fala pra ele que é uma esgrimista, então se ele quiser aprender alguma de suas habilidades, ela vai ficar feliz em ensiná-lo. Uma esgrimista é tecnicamente apenas uma versão inferior da classe princesa da espada de sua mãe, então o Arel fala que não há nada que a Lily possa lhe ensinar. Depois dessa patada, o grupo começa a se dirigir para a saída da sala, mas de repente eles encontram um menino que parece gravemente ferido. Ele diz a eles que caiu numa armadilha depois de entrar em uma nova dungeon, e seus companheiros de equipe ainda estão presos lá naquela sala, então ele precisa de ajuda para resgatá-los. A Laina imediatamente concorda em ajudá-lo, mas a Lilia fala para ela esperar um momento. No entanto, não é porque ela acha o cara suspeito, mas porque ela quer ser paga primeiro. Ela tem como lema nunca fazer nada de graça, então ela diz pro rapaz tirar o escorpião do bolso se quiser salvar os seus amigos. Ele relutantemente acaba cedendo, então Lilia agora está completamente disposta a ajudá-lo. No entanto, enquanto os outros estão de acordo com isso, Arel acha que toda a situação é suspeita, porque ele parece muito ágil para alguém com tanto sangue no corpo. A Lilia ignora isso, falando que nem todo mundo é tão forte quanto o Arel, então o cara provavelmente só levou alguns golpes de azar enquanto fugia. O Arel ainda tem suas suspeitas, já que se ele tivesse perdido tanto sangue quanto esse cara, não seria capaz de ficar em pé, muito menos andar. Então ele tem certeza de que os ferimentos do cara são falsos. Ele não tem certeza de que tipo de armadilha o cara tá planejando, mas acha que será um bom desafio, então ele decide ajudar. O cara os leva até a entrada de uma sala secreta e lá eles encontram uma poça de sangue no meio, mas nenhum sinal dos seus amigos desaparecidos. A Laina se pergunta se eles chegaram tarde demais, mas a Lilia está muito mais preocupada com a moeda aleatória que vê no chão, então corre pra pegá-la. Ela acaba ativando indevidamente um círculo de teletransporte e o cara começa a rir, falando que o seu trabalho ali está feito, já que ele conseguiu levar o grupo pra armadilha, mas ele não percebeu que também estava dentro do círculo, então acaba sendo pego junto. Um momento depois, o grupo se vê em um andar diferente, e nem Laina e nem Lilia reconhecem esse lugar, então esse deve ser um dos andares mais profundos da masmorra. Elas ouvem o cara que as enganou reclamando que não é justo ele ter sido pego na armadilha também. A Lilia tá prestes a dar um chute nele como vingança, mas acidentalmente chuta sua moeda pro meio da sala, fazendo com que um cavaleiro de metal apareça. O cara parece aterrorizado, já que ele foi pago pra enganá-las e levá-las pra uma armadilha de teletransporte que as enviaria pro fundo da masmorra, onde teriam que enfrentar o Deus da Espada. E logo ali na frente deles está o Deus da Espada em questão. A Lilia e a Laina acham que o cara tá blefando, já que as classes de Deus da Espada são apenas um mito, mas um momento depois o cavaleiro desembainha sua espada e lança um golpe que quase arranca a cabeça do rapaz. O cavaleiro então mira no Arel e joga ele contra uma parede com muita força, mas graças ao seu treinamento de resistência com a ruiva, o Arel é capaz de resistir com o mínimo de danos possível. Então ele revida contra o cavaleiro, mas esse tá usando uma versão avançada do passo divino para se afastar. O Arel tem certeza de que esse é o verdadeiro Deus da Espada, mas em vez de ficar preocupado, ele vê isso como uma boa oportunidade para dar tudo de si e testar suas novas habilidades. Então ele usa o passo divino para diminuir a distância e cruzar espadas com o cavaleiro, mas o cavaleiro ativa uma habilidade chamada Presença Divina. Essa habilidade normalmente restringe o movimento de todos na área, mas Arel não é afetado porque passou muito tempo treinando com sua mãe para aprender como combatê-la. Na época ele mal conseguia ficar de pé, mas agora é capaz de saltar para fora do caminho do ataque do cavaleiro e cortá-lo em pedaços com seu golpe infinito. Agora que a batalha acabou, Arel bebe um pouco de água benta para se recuperar. Enquanto descansa, as duas garotas perguntam como ele sabia sobre as habilidades do Deus da Espada. Ele explica que aprendeu com sua mãe, e embora ela geralmente se limite aos movimentos de Princesa da Espada, na verdade ela é uma deusa da espada. Isso parece bem difícil de acreditar, mas a Laina sabe que o Arel não mentiria sobre algo do tipo, então ela acredita nele. No entanto, ela não entende porque sua mãe fingiria ser uma princesa da espada. Ele diz que sua mãe simplesmente não queria toda a atenção que isso traria, então ela manteve essa parte segredo. De volta à superfície, o Roger, o pai da Lilia, acaba descobrindo a armadilha que George preparou e fica com o coração partido ao pensar que sua filha tá morta. Mas
pra surpresa dos dois, o Arel e os outros entram no bar rindo como se nada tivesse acontecido. O Rod fica aliviado da Lily estar bem e o George não consegue acreditar como eles conseguiram sobreviver ao Deus da Espada. A Lilia sorri falando que o Arel o derrotou facilmente, mas isso não é tudo, pois eles já fizeram o garoto confessar que o George era o responsável por toda a armadilha. O George começa a entrar em pânico, um pouco pelo fato de ter sido pego, mas então ele se lembra que não há leis em masmorras, então ele não pode ser preso por nenhum crime cometido lá. Ele sai confiante, falando que não tem nada que eles possam fazer a respeito, mas assim que ele chega em casa, começa a destruir o seu quarto, porque não consegue acreditar que um garoto como o Arel seja tão melhor do que ele. De repente, uma espada em seu quarto começa a falar com ele e promete ajudá-lo a alcançar o seu objetivo, se ele a libertar. No dia seguinte, as duas garotas estão sentadas na sala de estar, e a Lilia parece muito preocupada, porque os emparelhamentos preliminares para o torneio foram divulgados, e ela acabou de descobrir que vai ter que enfrentar o Arel, então não tem como ela chegar à final agora. O Arel diz pra ela não se sentir tão mal, já que suas chances de ganhar o torneio com seu nível de habilidade eram bem pequenas, mas isso não faz ela se sentir melhor, muito pelo contrário. Felizmente, pra Ruiva, ela não tá na chave do Arel nas preliminares, mas ainda assim vai ter que enfrentar muitos adversários difíceis, então ela vai precisar dar o seu melhor pra vencer se quiser passar das preliminares esse ano. A Lilia também pretende dar o seu melhor, mesmo sabendo que não tem como vencer o Arel, então ela diz que vai descer a masmorra novamente pra treinar hoje. Ela pede pro Arel acompanhá-la, pois quer que ele esteja lá pra protegê-la caso algo ruim aconteça, mas ele não tá com muita vontade de mergulhar na masmorra novamente. Nesse momento, o pai da Lilia sai pra ver o que tá acontecendo, e depois de saber que a Lilia planeja entrar na masmorra novamente, ele a avisa pra ter cuidado, já que não tem como saber o que o George pode tramar novamente, e ele não quer perder a sua filha querida. A Lilia percebe que o seu pai tá realmente preocupado com ela, então ela garante que vai ficar sempre alerta, e ouvir isso é um grande alívio para o seu pai. O Arel fica surpreso com a mudança repentina do comportamento do Rod, mas depois de quase perder sua filha para a crueldade do George, ele percebeu que não consegue se permitir continuar sendo um fracote. Então, mesmo tendo perdido o braço, ele decide começar a treinar novamente. Algum tempo depois, o dia das preliminares da Copa do Deus da Espada finalmente chega. Uma grande multidão se reúne para ver todos os espadachins se enfrentarem, e a Lilia acabou perdendo sua primeira luta contra um cara aleatório, apesar de todo o seu treinamento. Ela tá bem chateada com isso. O Arel tenta consolar ela, falando que seu fracasso era inevitável, então não tem necessidade de se culpar por isso, mas novamente, isso não faz ela se sentir nem um pouco melhor. Eu já tô ficando com dó dela. O Arel venceu todas as suas lutas até agora, então a próxima partida dessa chave será a grande final. E embora a Lilia esteja ciente do quão forte ela o avisa para manter a guarda alta, pois a mulher que ele enfrentará tem muitas habilidades únicas. Arel se pergunta o que a Lilia quer dizer com habilidades únicas, já que ele achava que tinha visto praticamente todas as habilidades da masmorra. No entanto, a Lilia explica que até agora o Arel só encontrou habilidades com espadas, mas essa mulher tem a habilidade de espadachim mágico, o que significa que ela pode encantar sua lâmina com magia enquanto luta. O Arel fica surpreso por não haver regras contra o uso de magia, já que se trata de um torneio de esgrima, mas por outro lado, isso não o incomoda muito. Ele sobe no palco e a primeira coisa que a garota diz é que um espadachim mágico é permitido no torneio, portanto ela não quer ouvir nenhuma desculpa sobre magia ser contra as regras depois dela vencer. Arel fala que tá sempre pronto para enfrentar um bom desafio e a partida começa. A garota lança bolas de fogo, forçando o Arel a pular pelo ringue e desviar de todas elas. Ele tenta atacá-la para poder golpeá-la de perto, mas ela se defende e lança outra bola de fogo a queima-roupa, forçando o Arel a recuar. A essa altura, Arel já tem uma boa noção do que a garota é capaz e admite que deve ser muito conveniente poder atacar tanto a longa distância quanto a curta dessa forma. Mas no final das contas, ele diz que a habilidade dela é apenas de nível médio, pois ela não domina verdadeiramente nem a magia nem o manejo da espada. Ela tá apenas repetindo ataques e a garota fica bem ofendida, falando pro Arel que ele não dirá isso depois dela usar sua técnica suprema nele. A garota então usa a magia para envolver sua espada em fogo e isso chama a atenção do Arel, já que é uma visão bem rara. Ela começa a lançar ondas de fogo no Arel e ele fica realmente impressionado, já que os movimentos das chamas tornam bem difíceis de dizer de onde estão vindo os ataques. Ele diz que essa vai ser uma habilidade espetacular quando ela dominar, mas por enquanto ainda é tão básica que ele mal precisa se mover para desviar das chamas. Se a habilidade com espada da garota pelo menos fosse tão boa quanto a da Lilia, ele realmente teria dificuldades em lidar com a habilidade de fogo, mas ela só veio aqui na esperança de vencer a competição com puro poder de fogo, então não vai ser difícil derrotá-la. A garota, furiosa, fala que não vai ser derrotada por um perdedor sem classe, mas no momento seguinte o Arel
usa o seu golpe de lâminas gêmeas para apagar o fogo da espada dela. Logo em seguida ele corre para derrubá-la e com isso Arel é declarado vencedor dessa sessão preliminar. Mas a única coisa em sua mente agora é se tem algum treinamento especial que ele possa fazer para aprender a usar magia também. Alguns dias depois a Lily acorda o seu pai de um cochilo e fala que é a hora da partida do Arel na Copa do Deus da Espada. Mas o Rod, o seu pai, fala que não vai. A Lilia começa a puxar ele pelo seu braço, o único que sobrou, né, e implora para que ele se levante, pois a sua guilda já registrou lugares, mas ele recusa assistir o torneio. A Lilia pergunta se ele tá preocupado em encontrar o George lá, mas ele fala que não é isso. Ele explica que alguns dias atrás começou a treinar novamente e percebeu o quanto estava enferrujado. Pode até ser um desafio para ele vencer o torneio do Deus da Espada em seu estado atual, mas ouvir seu pai falar sobre vencer o torneio como se fosse o mínimo realmente irritou a Lilia, porque ela nem conseguiu se classificar para ele. Ela diz a ele que ele irá à arena hoje, quer ele goste ou não. Então ela o arrasta do seu sofá para que ele possa se vestir. Quando o Rod tá pronto, ele e Lilia partem para a arena. E por mais que ele estivesse reclamando que não queria ir junto ao torneio, a Lilia sabe que ele teria ido assistir em segredo de qualquer forma, já que ele nunca perde a oportunidade de ver os membros da sua guilda se saindo bem, e o Rod nem pode negar isso. E enquanto isso, na arena, a Laina tá inquieta em seu assento, porque tá muito nervosa com sua partida. A Arel finalmente aparece e pergunta se tem algo de errado, já que ele nunca viu tão ansiosa antes. Mas a Lilia fala que não consegue evitar, pois esse é o maior torneio da cidade, e pra piorar sua situação, ela só vai descobrir quem é seu oponente no início da partida, então não tem como saber que tipo de lutador ela vai enfrentar. Nesse momento, o locutor informa a todos que a primeira partida do dia será entre o vencedor do ano passado, o George, o Imperador da Espada, e o Arel. O Arel fica surpreso, já que ele vai ter que enfrentar o George primeiro, mas ele tá sempre pronto pra uma boa luta, então ele sai pra enfrentá-lo. No entanto, o George entra na arena e todos ficam chocados ao descobrir que ele encontrou uma maneira de ficar ainda mais feio do que era antes. O Arel conseguiu sentir uma energia sinistra emanando dele, e o Rod e a Lilia estão na arquibancada. A Lilia se pergunta por que o George parece um monstro agora, mas seu pai percebe que tem algo muito de errado. Nesse momento, ele percebe a espada na mão do George e grita pro Arel ficar longe dele a todo custo, porque aquela lâmina tem um poderoso demônio selado dentro dela. O demônio fica surpreso porque não achava que alguém seria capaz de reconhecer a espada tão rapidamente. Tá claro que ele assumiu o controle total do corpo do George. A lenda diz que a lâmina que o Deus da Espada usou para matar o demônio foi amaldiçoada com um rancor enorme. Então a alma desse demônio agora reside dentro dela, mas essa espada deveria estar selada dentro do cofre real. Então o Rod não consegue entender como o George conseguiu colocar suas mãos nessa espada. O demônio diz que era só questão de tempo até algum idiota ignorante o libertar em busca de poder, e quem o libertou foi justamente o George. Agora, o demônio chamado Durgilda planeja causar estragos no mundo. Embora ninguém entenda porque ele escolheu esperar pacientemente pelo início do torneio antes de aparecer, se o único desejo dele é destruir o mundo. A Laina não consegue acreditar que Durgilda realmente está vivo, já que aprendeu na aula de história que esse demônio foi invocado por uma divindade maligna nos tempos antigos, para queimar o mundo inteiro, mas todos achavam que era apenas um mito. Todos entraram em pânico quando perceberam que não era piada, então começaram a correr para fora da arena. Durgilda adora todos os gritos de puro terror. No entanto, antes que alguém consiga sair do estádio, o demônio lança uma barreira prendendo todos lá dentro. Não importa o quanto tentem, nenhum deles consegue escapar, e Durgilda planeja levar seu tempo para massacrar todos. Mas então ele percebe que Arel se preparou para lutar, e ele acha engraçado que um pirralho como ele seja burro o suficiente para levantar sua espada em vez de implorar por misericórdia. Mas Arel diz que tá confiante de que pode vencer essa luta, afinal, há muito tempo, Durgilda foi derrotado por um Deus da Espada, então ele não é invencível. Durgilda admite que é verdade que foi derrotado por um Deus da Espada no passado, mas com base nas memórias do George, não tem nenhum Deus da Espada vivo no momento, então não tem ninguém pra detê-lo. O Arel diz a Durgilda que ele tá errado sobre duas coisas agora há pouco. Primeiro, ainda há pelo menos um Deus da Espada vivo nesse período, e segundo, mesmo que Arel não seja tecnicamente um Deus da Espada, ele ainda está confiante que pode derrotá-lo. O Durgilda sorri, achando que o Arel deve estar delirando, mas isso deixa de ser engraçado rapidamente quando o Arel usa o seu passo divino para diminuir a distância, quase arrancando a cabeça do demônio fora. Durgilda não consegue acreditar no que aconteceu, já que apenas um Deus da Espada deveria ter essa habilidade. Então ele exige saber como o Arel adquiriu aquilo, mas ele não está interessado em conversar no momento. O Arel então começa a atacá-lo implacavelmente, mas Durgilda de repente sorri ao perceber que está no corpo de um Imperador da Espada. Então os seus golpes são incrivelmente poderosos, e ele salta no ar e acerta um golpe direto no ombro do Arel, jogando ele no chão. Mas pro choque do demônio, quando a poeira baixa, o Arel tá perfeitamente bem. Eu acho que o resultado do treinamento
casamento com a Ruiva tá chegando. Ele não entende como a criança conseguiu se livrar de um ataque tão poderoso, e o Dugilda começa a ficar nervoso porque nada do que ele tenta contra o Arel parece estar funcionando de fato, e nesse ritmo vai ser apenas uma questão de tempo até ele ser derrotado. Logo depois, o Arel usa sua habilidade Infinity Break para atacar o Dugilda centenas de vezes em um único segundo. E isso é demais pro demônio suportar, e assim que ele é finalmente derrotado, o Arel sai vitorioso. O corpo do George tá completamente desprotegido, e o Arel está confiante de que Dugilda não deve ser capaz de atacar mais, então ele começa a se afastar. Enquanto isso, o demônio tá internamente falando todos os palavrões que conhece e não conhece, porque não quer ser selado novamente, mas sabe que não tem como derrotar o nosso herói. Ele chega à conclusão que a melhor coisa a se fazer seria se afastar o máximo possível do Arel, mas para isso ele precisa encontrar um novo hospedeiro, cujo corpo seja forte o suficiente para escapar. Ele considera brevemente ir atrás da Laina, mas o Arel tá muito perto dela, então ele decide mirar no Rod. De repente o Arel percebe a espada do demônio voando da mão do George em sua direção. Então ele pula na frente da Laina para empurrá-la para fora do caminho, mas a espada sobe e atinge as arquibancadas. Quando a poeira baixa, a Lilia está bem, mas o Dugilda agora tá segurando a espada em seu pescoço com o corpo do Rod e exige que o Arel o solte, ou sua esposa vai ser morta. O Arel responde sem rodeios que nunca se casou com a Lilia, mas Dugilda acha que ele tá blefando, porque tem acesso às memórias do Rod e se lembra claramente de todas as vezes que a Lilia disse isso ao seu pai, que queria fazer do Arel seu marido. De repente, o Arel não sente mais vontade de salvar a Lilia, então se prepara para atacar de qualquer forma, mas a Laina diz pra ele parar, porque a Lilia ainda é sua amiga. O Arel então diz a ela que não tem motivo real para se preocupar, já que ele acha que o Dugilda não vai ser capaz de machucar a Lilia. Dugilda interpreta isso como um desafio, então ele se prepara para cortar a garganta da Lilia para provar o quão cruel ele é, mas por algum motivo seus braços não se movem. O Rod ainda tá consciente dentro do seu corpo e não há como ele simplesmente ficar parado e assistir sua filha ser assassinada por suas próprias mãos. Então ele começa a lutar para expulsar o Dugilda do seu corpo. O demônio oferece desesperadamente a Rod o poder para recuperar sua antiga glória se ele abrir mão do seu corpo. Se isso tivesse acontecido alguns dias atrás, o Rod provavelmente teria caído na tentação, mas graças ao Arel, agora ele sabe que tudo é possível com trabalho árduo, então ele não precisa do poder do demônio. O Rod recupera o controle do seu corpo e joga a espada em direção ao Arel, que a corta em pedaços, destruindo o Dugilda para sempre. Mas se quebrar a espada é suficiente para se livrar dele, por que diabos alguém achou que seria uma boa ideia mantê-la por perto, né? Era só ter quebrado o diabo dessa espada antes. E aqui vai terminando a primeira parte do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e deixem um like, e não se esqueçam de comentar aí embaixo pra gente poder saber que vocês estão gostando do conteúdo. Me diz aí se você quer ver a parte 2 dessa história insana, e é isso, fica com Deus, valeu, falou, até o próximo vídeo.